Na aula de hoje nós vamos tratar da função afim. No nosso livro, né, no material didático, fica no capítulo 4. Tá? Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve introdução com um exemplo tratando de uma forma mais prática. Aqui no exemplo 1 nós temos o seguinte. Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa de sua namorada, que fica a 15 km de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, que nós chamamos de bandeirada, que custa R$ 4,00, mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Tá? Aqui a gente não leva em consideração o tempo que o táxi fica no congestionamento, beleza? Ou seja, Antônio Carlos vai pagar R$ 15 vezes 2,20, porque a distância que ele vai percorrer são 15 quilômetros. E cada quilômetro, pelo nosso exemplo, custa R$ 2,20. Então, já que ele percorreu 15 quilômetros, então é 15 vezes 2,20, que vai dar R$ 33,00, que ele vai pagar apenas pela distância percorrida. Porém, ele tem que pagar mais R$ 4,00 pela bandeirada. Então, a corrida total vai sair por R$ 33,00, que é a distância percorrida, mais a bandeirada de R$ 4,00. Portanto, Antônio Carlos vai pagar R$ 37,00 por essa corrida. Agora vamos supor a seguinte forma. Se a casa da namorada dele ficasse a 25 km de distância, então Antônio Carlos pagaria pela corrida da seguinte forma. 25, que são 25 km, vezes 2,20, mais os R$ 4,00 da bandeirada. Então o total da corrida daria 59 km. Tá? Desculpa, R$ 59,00. Tá? Então nós podemos notar que para cada distância X percorrida pelo táxi, há certo preço P para a corrida. Né? Nesse caso, a fórmula que expressa o valor P em reais em função de X, onde X está em quilômetros, é dada por P de X igual a 2,2, tá? 2,20, né? Vezes X, mais R$ 4,00. Isso daqui é um exemplo de uma função polinomial do primeiro grau, ou função afim, que é o que nós vamos tratar, tá certo? Ou função afim. Aqui no material nós temos mais outros exemplos, falando mais ou menos da mesma coisa, de outra maneira, né, de abordagem, tá certo? Vou passar adiante, aí já dá para entender mais ou menos, né, do que se trata uma função afim. Então nós vamos fazer a definição. Tá? Aqui nós temos a definição. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f dos reais nos reais, tá? Dada por uma lei da forma f de x igual a ax mais b. Tá? Então, quando tratarmos de função nessa forma, tá? nós vamos estar nos referindo a uma função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente função afim, tá? Onde esse a aqui e o b, em que a e b são números reais. E o a tem que ser diferente de zero, tá? Porque se o a for igual a zero, a gente some com essa parcela e nós não vamos ter a incógnita x, certo? Então o a tem que ser diferente de zero, ok? Nessa nossa lei, f de x igual a x mais b, o número a nós vamos chamar de coeficiente de x, tá? E o número b é chamado de termo constante ou termo independente. Observe que o termo b, ele não depende de ninguém, né? Ele é um termo independente. Já esse a aqui, olha, tem o x na frente, beleza? Então aqui a gente tem alguns exemplos onde a gente pode destacar em cada função quem é o coeficiente a e quem é o coeficiente b, correto? Aqui na nossa função f de x igual a 5x menos 3, podemos observar que o nosso a nesse caso é 5 e o b é menos 3, tá? A é 5 e b igual a menos 3, tá? Vamos pegar esse outro exemplo aqui para poder destacarmos também. Olha, essa aqui é uma função do tipo ax mais b. Observa, quem é o coeficiente, né? Quem é o coeficiente que está na frente do x? Tu pode observar que isso aqui é uma fração. Como não aparece na frente do x nenhum valor, nós podemos considerar que isso aqui é 1. Tá? Então, o coeficiente a é igual a 1/3. Tá? Igual a 1/3. E o coeficiente b é igual a 2/5. Tá certo? 2/5. Nesse outro exemplo, tu pode observar também que aqui nós temos f de x igual a 11x, tá? Observa que não tem mais nenhuma outra parcela, portanto, nosso b nesse caso aqui é igual a zero. Tá? Nosso b é igual a zero.
Um outro exemplo aqui, nós temos que A igual a menos 2,5 e o B igual a 1. Tá? Menos 2,5 é o A e o B igual a 1. Tá certo? Então, feita a definição, já sabemos que uma função afim, tá, ou uma função polinomial do primeiro grau, é uma função do tipo ax mais b, onde A é o nosso coeficiente de x e o b é o nosso termo independente. Correto? Bom, vamos falar de uma função afim especial, tá? Que seria a função linear. Um caso particular de uma função afim é uma função onde o nosso coeficiente é igual a b, nosso coeficiente independente, né, nosso termo independente b é igual a zero. Tá? Nesse caso, quando nós temos que o b é igual a zero, nós temos uma função afim, tá, dos reais nos reais, que fica simplesmente f de x igual a x, porque o b sumiu, né, o b é igual a zero. Tá? Nós temos que esse a é um número real e ele tem que ser diferente de zero. Essa função, quando isso acontece, nós vamos chamar ela de forma especial. Ela vai ser chamada de função linear, tá? Vai ser uma função linear. Então aqui a gente tem 3 exemplos de função linear, onde tu pode observar que o b em cada exemplo desse daqui é igual a zero. Tá? O b é igual a zero. Nesse terceiro exemplo, a gente chama a atenção para o fato de o coeficiente a aqui ser igual a 1. Quando temos uma função desse tipo, f de x igual a x, aqui nós temos que o a é igual a 1 e o b é igual a 0. Tá? Nesse caso, a função recebe um outro nome, que é chamada de função identidade. Tá? Isso vai ser importante quando nós falamos de função inversa, né? Quando a gente faz a composta de uma função com a sua inversa, sempre vai dar a função identidade. A função identidade é esse cara aqui. Tá certo? É esse cara aqui. Beleza? Entendido função linear? Função linear é uma função afim onde o termo independente, o coeficiente b é igual a zero. Tá certo? O gráfico. Muito importante nós sabermos como desenhar, esboçar o gráfico de uma função. Em particular aqui da função polinomial do primeiro grau. Tá? O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, f de r em r, dada por y igual a ax mais b, com a diferente de zero, é uma reta oblíqua, tá? É uma reta oblíqua aos eixos OX e OY. Isto é uma reta não paralela a nenhum dos eixos coordenados. Tá? Aqui faz uma demonstração para mostrar que se eu tenho 3 pontos que são pontos do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, então esses pontos estão alinhados. Não, mas isso não vem ao caso ver essa demonstração. O que nos interessa é saber que o gráfico de uma função do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau, é uma reta. Tá? Então, se a gente tem uma função, uma lei de uma função que tu conseguiu identificar que essa é uma função afim, né, uma função polinomial do primeiro grau, então tu sabe que o gráfico dessa função vai ser uma reta. Tá? E nós sabemos que para determinar uma reta, nós precisamos de pelo menos 2 pontos. Se eu conheço 2 pontos, eu consigo determinar uma reta. Então, se eu quero desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau, então basta que eu tenha 2 pontos desse gráfico. Tá? Então, quando vocês forem esboçar o gráfico de uma função afim, né, de uma função polinomial do primeiro grau, basta vocês montarem uma tabela com 2 valores para x, que pertence ao domínio da função. Aí vocês vão utilizar a lei da formação e encontrar o valor de y. Aí vocês têm um ponto. Aí substitui mais um outro ponto, mais um valor de x do domínio, vai encontrar um outro y. Daí vocês teriam 2 pontos. E de posse desses 2 pontos, basta fazer a localização desses 2 pontos no plano cartesiano, unir com uma régua, tu tem uma reta, né? Tu vai ter uma reta que vai ser o gráfico dessa função, tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente ver na prática como se constrói o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. No caso, a nossa função é dada por essa lei. Y é igual a 3x menos 1. Aqui nossa função é dos reais nos reais, então eu posso pegar qualquer número real, substituir para x, e eu vou encontrar valores de y. Tá? Então, basta montar a tabela, eu montei uma tabela aqui, vou atribuir 2 valores quaisquer para x. Tá? Nesse meu caso aqui, nós usamos o 0
e 1/3, tá? 0 e 1/3. Quando a gente faz x igual a 0, de acordo com a lei da formação, substituindo o x por 0, nós temos o seguinte: 3 vezes 0 menos 1, então vai dar menos 1, certo? Então, quando x é 0, por essa função, nosso y vai dar menos 1. E para x igual a 1/3, tá? Para x igual a 1/3, aqui fez de forma inversa, né? Mas vamos pegar x igual a 1/3. Para x igual a 1/3, substituo na lei de formação 3 vezes 1/3, né? Ficaria 3 vezes o x, que nós estamos substituindo por 1/3, menos 1, tá? Quando a gente vê isso aqui, ó, 3 dividido para 3 dá 1, aí 1 menos 1 dá 0, tá certo? Dá 0. Portanto, nós temos dois pontos, o ponto de coordenadas 0 e menos 1 e o ponto de coordenadas 1/3 e 0. Aí, fazendo a localização desses dois pontos no plano cartesiano, nós temos o seguinte: aqui, como a abscissa é 0, então esse ponto está sobre o eixo y. Aqui, quando a gente tem a ordenada igual a 0, então o ponto está sobre o eixo x, tá? Então, marcando no ponto 0, tá? 0 e menos 1, o ponto é esse. Aí, marcando no ponto no plano 1/3 e 0, o ponto é esse. Aí, com a ajuda de uma régua, basta unir os pontos. Essa reta que passa por esses dois pontos é o gráfico dessa nossa função que nós temos aqui inicialmente, tá? Então, nós podemos dizer que essa lei também pode ser chamada de equação da reta, tá? Porque aqui me determina uma reta que passa por esses dois pontos, tá certo? Mais um exemplo para reforçar um pouquinho mais aqui, ó. Construa o gráfico da função real nos reais, dada por essa lei aqui. Se eu quero construir um gráfico de uma função, tu já observou que é uma função afim, certo? Porque é da forma y igual a ax mais b, certo? Daqui tu pode observar que o nosso a é igual a menos 2 e o b é igual a 3, correto? O b é igual a 3. Portanto, basta substituir valores para x, né? Aqui, sempre aqui nesses exemplos, ele está tomando y igual a 0, encontrando o valor de x, né? Ele já dá um valor para y, encontra o valor de x. Mas se tu for construir teu gráfico, independente, tu pode atribuir qualquer valor que tu queira para x aqui, qualquer valor que esteja no domínio da função, nos reais. Então aqui sempre eu posso pegar o 0, posso pegar o 1. Por exemplo, se eu fosse fazer outros pontos, vamos desconsiderar esse que está no exemplo. Se eu quisesse pegar o ponto para x igual a 1, se eu substituir esse valor na minha lei da função aqui, ficaria assim: o y seria quanto? Menos 2 vezes 1 mais 3. Resolvendo isso daqui, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 3 é igual a 1. Então, para x igual a 1, eu tenho y igual a 1. Tá? E se eu pegar x igual a 2? Tá? X igual a 2, a gente ia substituir aqui, ia ficar menos 2 vezes x, que é 2, que é o valor que eu estou substituindo para x, mais 3. Portanto, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Ou seja, para x igual a 2, eu tenho y igual a menos 1. Aí eu pegaria e colocaria esses pontos aqui. Seria o ponto 1 e 1 e o ponto 2 e menos 1. Certo? Aí localizaria esses pontos no plano. Para x igual a 1, o meu y é igual a 1. Ó. Então seria esse ponto. Observa que ele vai estar sobre a reta, que já foi feito com esses outros valores que já foram dados aqui no exemplo. Eu peguei outro, aí observa que ele está ficando sobre o gráfico, porque ele também pertence ao gráfico, esses pontos que eu atribuí aqui. Aí o outro ponto é 2, para x igual a 2, olha, 1, aqui é o 2, tá? X igual a 2, o y vai ser igual a menos 1, o y mais ou menos aqui, ó, menos 1, certo? Então, para x igual a 2, y igual a menos 1, é esse ponto. Aí bastaria eu unir aqui, tá? Observa que eu peguei valores diferentes. Aqui no livro tinha esses dois valores, mas como é gráfico da mesma função, esses pontos determinam a mesma reta, entendido? Então, tu pode atribuir qualquer valor que tu queira, sendo que esses números têm que estar no conjunto dos números reais, tem que estar no nosso domínio da função. E como a nossa função é dos reais nos reais, então pode pegar qualquer número real, tá ok?
E aí a gente tem outros exemplos, tá? Mas basicamente é assim, tu quer determinar o gráfico de uma função afim, atribui dois valores para x, aí tu vai encontrar o y para cada valor desse. Aí tu vai ter dois pontos, dois pares ordenados. Localiza esses pontos no plano cartesiano, traça a reta que passa por esses dois pontos, pronto, acabou, tu já tem o gráfico dessa função, tá certo? Um ponto interessante também que nós devemos chamar a atenção aqui é a interseção de duas retas. Olha aí, aqui a gente tem um gráfico feito no GeoGebra, tá? Que é um software de matemática que a gente pode utilizar. Tá? Aqui a gente tem duas retas, e pode observar que essas duas retas elas se intersectam em um determinado ponto, tá? Em um ponto P aqui, em um determinado ponto. Esse ponto pertence tanto a uma reta quanto a outra. Então, esse ponto tem que satisfazer as duas leis de formação, a lei da formação da primeira reta e tem que pertencer à lei de formação da segunda reta, tá certo? Aqui nós podemos ver que uma reta é dada por essa lei de função aqui e a outra é dada por essa outra lei de função aqui, tá certo? São duas funções distintas, tá? Só que essas duas retas, elas vão se cruzar em um determinado ponto, que é o ponto P. Como eu sei encontrar esse ponto de interseção entre duas retas? Eu tenho que montar um sistema, porque eu vou encontrar a solução que satisfaz tanto uma reta quanto a outra. Tá? Para isso a gente monta um sistemazinho aqui. Ó. Então, a solução do sistema formado por essas duas leis fornece as coordenadas x0 e y0 do ponto P que eu quero encontrar, que é a interseção. Tá? Como é que eu faço aqui? Como as funções é y, y, então basta eu igualar aqui e eu vou ter uma equaçãozinha em função de x. Aí eu encontro o valor de x. Eu encontrei o valor de x, substituo em uma das duas equações, encontro o valor de y. Portanto, eu vou ter um par ordenado x, y, que satisfaz tanto uma equação quanto a outra. Portanto, esse ponto é o ponto de interseção entre as duas retas. Ok? Beleza? Continuando. Função constante. Tá? Observe um detalhe. Vimos que a função afim é uma função dos reais nos reais dada pela lei y igual a x mais b, certo? Com a diferente de zero. Se numa função desse tipo nós temos que a igual a zero, a lei não define uma função afim, que nós falamos que o a tinha que ser diferente de zero para ser uma função afim, lembra? Então, mas essa função, quando tem a igual a zero, não vai ser uma função afim, mas sim um outro tipo de função que nós vamos denominar de função constante. Tá? Porque se sumiu a variável, vai ficar só o nosso b, certo? Se o a igual a zero, vai ficar só o nosso b. Então, como nós sabemos, esse b é um número constante, é um número real. Então, para qualquer valor que eu atribua para x, sempre o y vai me voltar esse valor b. Então, para qualquer valor de x que eu tenho aqui, sempre o meu y vai ser o mesmo b. Nesse caso, desse exemplo aqui, olha, y igual a 3. Sempre eu vou ter y igual a 3 para qualquer valor de x que eu atribua para o meu x aqui. Qualquer número real que eu atribua para o meu x, eu sempre vou ter como retorno um y igual a 3. Portanto, eu vou ter todos esses pontos aqui que vai formar uma reta paralela ao eixo x. Tá? Paralela ao eixo x. Isso é uma função constante, certo? Uma função constante. Tudo bem? Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Isso fica como exercício para vocês tentarem fazer aí, ok? Mas vamos mais adiante aqui. Em uma outra aula a gente faz uma aula só de resolução de exercícios, tá ok? Só aproveitando aqui para falar de grandezas diretamente proporcionais, tá? Aqui a gente tem uma experiência aqui, vamos falar de grandezas diretamente proporcionais com essa experiência. Bom, um técnico tendo à sua disposição uma balança e alguns recipientes de vidro, mediu a massa de alguns volumes diferentes de azeite de oliva e montou a tabela seguinte. Olha, ele fez 7 experiências, certo? Em cada experiência ele tinha um volume em mililitros de cada frasco desse. Ele notou aqui que para o volume de 100 mililitros, ele obteve na balança lá uma massa de 80 gramas. Para 200 mililitros, ele obteve uma massa de 160 gramas. Observa, eu dobrei o valor do volume, o que aconteceu com a massa, dobrou também. Tá? E assim por diante, ele foi pesando cada volume desse e obtendo as massas, certo? Então ele pôde notar isso que eu acabei de observar com vocês. Ó.
podemos observar que para cada volume existe em correspondência uma única massa, ou seja, a massa é função do volume, tá? A massa é função do volume. Dependendo do volume e o peso que eu vou ter lá, né, a massa vai ser diferente, tá? Aí os resultados obtidos do técnico, ele pôde construir esse gráfico, tá? Ele pôde construir esses gráficos. Só que esse gráfico ele montou só os pontos, tá? Porque ele tinha alguns valores, tá? Ele tinha alguns valores. Ele tinha o volume 100, o volume 200, o volume 300, 400, 500, 600, 800, 1000, certo? Aí ele marcou essa massa aqui na balança para cada volume desse, tá? O que é que ele pôde notar? Ele notou que havia vários pontos alinhados determinando uma reta, certo? Determinando uma reta, a qual passa pela origem. Aqui, ó, passa pela origem. Se o volume é zero, a massa é zero. Então, por isso que o volume aqui, aqui passa essa reta pela origem, tá certo? Ao observar os pares de valores da tabela, o técnico percebeu que, em todas as experiências, a razão entre a massa e o volume sempre dava 0,8. Ele pegava para a massa 80, ele tinha o volume 100, correto? Quando ele dividia 80 por 100, dava 0,8. Quando ele tinha a massa 160 e o volume 200, quando ele dividia um pelo outro, fazia essa razão, dava 0,8. Então, para qualquer razão que ele tinha, ele observava que ele sempre tinha o mesmo valor, 0,8, certo? Ele notou ainda também que quando o volume dobrava, foi aquela primeira observação que eu fiz, a massa também dobrava. Quando o volume triplicava, a massa também triplicava. Tá? Se o volume era multiplicado por 10, a massa também era multiplicada por 10, e assim por diante. Tá certo? Assim por diante. Então, o técnico concluiu que o volume e a massa de certas substâncias são grandezas diretamente proporcionais, como quando uma aumenta, a outra aumenta, quando um diminui, a outra diminui, certo? São grandezas diretamente proporcionais. Então, para uma dada substância, o quociente da massa pelo correspondente volume é chamado de densidade, tá? É chamado de densidade. Então, nós temos que a densidade do azeite é de 0,8 gramas por mililitro, tá? Que foi o que a gente acabou de verificar. Cada massa dividida pelo respectivo volume sempre nos dava como resultado 0,8. Isso daqui nada mais é do que a densidade do azeite. Então, a densidade do azeite é 0,8 gramas por mililitro, tá? Então, se ele quisesse determinar a massa correspondente de 140 ml de azeite, ele não precisaria mais estar pesando esse volume. Bastava ele utilizar a densidade, tá? Que ele já sabe que a densidade do azeite é 0,8, tá certo? Então, ele sabe que sempre que ele pega uma massa e divide por seu volume, já que a gente está se tratando de uma substância específica, que é o azeite, ele já verificou que a densidade do azeite é 0,8, então basta ele utilizar essa equaçãozinha aqui e ele encontra a massa de 140 ml de azeite, tá? Porque a massa sobre o volume sempre vai ser igual a 0,8. Tá? Então, qual é a massa para 140 ml de azeite? Resolvendo isso daqui, 140 passa multiplicando aqui, nós vamos ter 0,8 vezes 140, nós vamos ter a massa igual a 112. Portanto, a massa vai ser igual a 112 gramas, tá? 112 gramas. Esse procedimento poderia ser feito também utilizando uma regra de 3 simples, né? 100 ml está para 80 gramas, 140 ml vai estar para X gramas. Aí tu faz a regra de 3 simples aqui, tu vai encontrar os mesmos 112 gramas dos 140 ml de azeite. Entendido? Só dando uma reforçada de grandeza diretamente proporcional, tá certo? Grandeza diretamente proporcional, tá? De modo geral, quando uma grandeza y é função de uma grandeza x, e para cada par de valores x e y se observa que essa razão é sempre uma constante, com x diferente de zero, tá? As duas grandezas são ditas diretamente proporcionais, tá? A função y igual a f de x é uma função linear. Pode observar que é uma função linear porque aqui no gráfico que a gente fez, essa reta parte da origem, tá? Parte da origem, beleza? Parte da origem. E seu gráfico é uma reta que passa pela origem, beleza? Então, continuando aqui a gente tem alguns exercícios, podem ser observados, tá? Depois a gente faz esses exercícios, tá? Na aula síncrona a gente
gente para, resolve algumas. Por enquanto aqui a gente só vai ver o conteúdo, tá? Aí depois a gente vê exercício, tá certo? Aí continuando aqui, raízes de uma equação do primeiro grau. Provavelmente você já sabe como encontrar a raiz de uma equação do primeiro grau, tá? Só que aqui a gente está tratando de função polinomial do primeiro grau. Então, olha, vamos chama-se raiz ou zero de uma função polinomial do primeiro grau, dado pela lei de função, dada pela lei f de x igual a x mais b, isso é uma função afim, né? Uma função do primeiro grau, com a diferente de zero. Quem vai ser a raiz? Vai ser o número real x, tal que vai me retornar o y igual a zero. Então, qual o valor de x que vai me tornar a função igual a zero? Então, eu tenho que ter f de x igual a zero. Então, eu tenho que pegar a minha equação da função, a minha lei de formação da função, e igualar a zero. Quando eu igualo a zero, eu vou obter um número real x, que vai ser chamado de raiz da função, ou zero da função. E de forma genérica nós temos, se eu igualar isso aqui a zero, isolar o x, que é o que eu quero encontrar, a gente passa o b aqui, positivo passa por segundo membro negativo, o a que está multiplicando passa dividindo. Portanto, o x dessa forma, menos b sobre a, é a minha raiz da função do primeiro grau. Tá? É a raiz da função do primeiro grau. Portanto, a gente tem essas observações a serem feitas aqui. Ó. Se eu tenho x igual a menos b sobre a, nosso y é igual a zero. A gente acabou de verificar, certo? Então, o ponto menos b sobre a e zero pertence ao eixo das abscissas, porque isso a gente já falou de gráfico, tá? Quando a gente tem um ponto onde a coordenada é igual a zero, nós sabemos que esse ponto está sobre o eixo das abscissas, sobre o eixo x, certo? Está sobre o eixo das abscissas. Desse modo, a raiz de uma função do primeiro grau corresponde à abscissa do ponto em que a reta intersecta o eixo OX. Tá? Em que a reta intersecta o eixo OX. Deixa eu pegar, ver se tem algum exemplo aqui. Ó. Por exemplo, aqui, vamos falar de maneira geral. Aqui, ó. A gente tem um gráfico que é uma reta, então, esse gráfico corta o eixo X nesse ponto. Aqui nós não sabemos dizer com clareza que número real é esse aqui, mas esse seria quem? A minha raiz da função, tá? Minha raiz da função. Quando a gente tem a lei da função, a gente consegue encontrar a raiz de forma bem tranquila, tá? Vamos voltar aqui para ver essa segunda observação. A raiz de uma função f dada por f de x igual a x mais b é a solução da equação do primeiro grau ax mais b igual a zero, ou seja, a raiz é esse cara aqui, menos b sobre a, tá? Menos b sobre a. Isso aqui vai ser importante para quando a gente for fazer o estudo do sinal. Tá? Quando a gente faz o estudo do sinal, é verificar quando a função é positiva e quando ela é negativa. Ela vai ser igual a zero quando o x for a raiz da função. Tá? Então, quando a gente for fazer estudo de sinal, isso é muito importante. Tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Obtenha o zero da função real aqui, do reais no reais, dada por essa lei aqui. Então, encontrar o zero da função é fazer o f de x igual a zero. Então, quem é a lei da função? Né? 2x menos 5, então é pegar 2x menos 5 igual a zero. Aí isola o x, resolve essa equaçãozinha do primeiro grau, isolando o x, nós vamos obter que x é igual a 5 sobre 2. Portanto, 5 sobre 2 é a raiz da função, tá? É a raiz da função polinomial do primeiro grau, tá? Ou zero da função, tá ok? Aqui a gente tem outros exemplos, tá? Mas é de maneira análoga. Aqui a gente tem alguns exercícios. Vou fazer aqui da letra A, porque é bem simples. Olha. Determine a raiz de cada uma das funções. Eu quero saber quem é a raiz dessa função. Então, eu tenho que saber quando o y é igual a zero. Tá? Então, eu vou igualar o y a zero. E a minha função é 3x menos 1. Vai ser igual a zero quando x for igual a quanto? Resolve isso daqui, eu vou saber quem é o x. X vai ser igual a 1, porque o 1 era negativo, passou para o outro lado positivo, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, a raiz dessa função aqui do item A é igual a 1/3. E assim vai fazer a mesma coisa para as outras funções e vai determinar a raiz de cada função. Beleza? Aí aqui a gente pode observar alguns outros exemplos, alguns outros exercícios um pouco mais elaborados, que é para treinar um pouco o raciocínio aplicando essas definições que nós vimos. Aí vocês podem tentar fazer, fica como exercício, e aí pode tirar dúvida no nosso encontro semanal. Tudo bem? Então, continuando. Tá?
Vamos falar da taxa média de variação de uma função afim. Tá? Taxa média de variação de uma função afim. Vamos observar esse exemplo. Seja f uma função afim dada por essa lei de função aqui, e o gráfico ao lado, a gente tem o gráfico. Tá? Destacamos alguns pontos dessa reta, que é o gráfico. Tá? Vamos calcular a taxa média de variação dessa função nos seguintes intervalos. Tá? Aqui a gente tem alguns pontos que pertencem ao gráfico, tá? Tem alguns pontos que pertencem ao gráfico. Então a gente vai considerar os intervalos que vai aqui, nesse primeiro caso aqui, do ponto A até o ponto B. O ponto A está aqui, ó. O ponto A aqui e o ponto B aqui. Ok? Então a variação do x entre A e B, a variação, ele era no menos 3 e passou para o menos 2. Então variou em uma unidade. Como é que a gente faz isso? Basta fazer a diferença entre esses dois pontos. Tá? Basta fazer a diferença entre os dois pontos. Menos 2 menos menos 3, que é isso que está aqui. Ó. Menos 2 menos menos 3. Aí faz o jogo de sinal aqui. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar menos 2, tá? Menos 2 mais 3. Resolvendo isso daqui dá 1 positivo. E quando nós verificamos a variação do y, a gente fez a variação no x. A variação do y aqui, tu pode observar, quando o x era 2, o y era 4. Menos 4, tá? Quando o x era menos 2, o y é menos 4. Quando o x é menos 3, o y é menos 7. Então, a variação aqui, mesma coisa. Tu vai pegar o menos 4 menos 7, tá? Que é isso que nós temos aqui para o y, a variação do y. Resolvendo isso daqui, o menos com menos vai ficar mais, então vai ficar menos 4 mais 7. Então, isso daqui resolvendo vai ficar 7 menos 4, 3. A variação no y deu 3. Tá certo? Então, a gente pôde observar no intervalo do ponto A até o ponto B, a variação do x deu 1 e a variação do y deu 3. A taxa de variação é dada por essa razão aqui, ó, a variação do y sobre a variação do x. Nesse intervalo, a variação do y foi 3. Então, fica 3 sobre a variação do x deu 1. 3 sobre 1, 3. Se vocês fizerem o mesmo procedimento para cada intervalo desse de um ponto para o outro, vocês vão encontrar esses valores para a variação de x e esses outros valores para a variação do y. Mas quando formos fazer a taxa de variação y sobre x, essas razões sempre vão ser constantes. Sempre vão ser, nesse nosso exemplo, igual a 3. Ó. Sempre igual a 3. Tá certo? Então, observando que, independentemente do ponto de partida e do intervalo considerado, a taxa de variação da função sempre vai ser constante, igual a 3 nesse nosso exemplo. Tá? Igual a 3 nesse nosso exemplo. Aí, se formos observar aqui uma outra função, analisando a mesma coisa, nós vamos ver que a taxa de variação também vai ser constante, sempre vai ser o mesmo valor. Observa que essa nossa taxa de variação aqui, olha, deu um valor negativo. Observa o comportamento do gráfico nessa função. Observa que ela está crescendo. Olha. Quando eu vou caminhando para a direita, o gráfico está aumentando, está subindo. Já nesse outro exemplo, quando eu vou caminhando para a direita, o gráfico está diminuindo, está descendo. Essa taxa de variação nos fornece exatamente esse comportamento do gráfico. Aqui, a nossa taxa de variação ela era positiva, sempre positivo, 3, 3. Então aqui a gente pode observar que a função é crescente. E nesse caso aqui, é negativa, a função é decrescente. A gente vai falar de crescimento daqui a pouco, mas já aproveitando para fazer essa observação desde já, tá certo? Ok, já observamos isso. Ok? Então, em uma função afim, a taxa média de variação é sempre constante, tá? Então, uma função afim, a taxa média de variação é sempre constante. Isto é, independente do ponto inicial e do ponto final considerados, sempre vai ser aquela mesma variação, sempre vai ser constante, tá? É só observar nesses exemplos que nós acabamos de ver, ok? Então, a gente tem uma propriedade aqui, seja f uma função dos reais nos reais, tá? Uma função afim dada por ax mais b, tá? A taxa média de variação dessa função, quando x varia de um determinado x para um outro determinado x, x1 a x2, com esses dois valores distintos, tá? x1 diferente de x2, essa taxa média de variação sempre vai ser igual ao nosso coeficiente a. Olha, a nossa função é ax mais b. Então, toda vez que eu pegar a taxa média de variação da função, tá?
sempre a taxa média de variação vai nos fornecer o nosso coeficiente A. Sempre vai fornecer nosso coeficiente A. Aqui faz uma demonstraçãozinha, mas só que não vem ao caso, mas se quiserem dar uma lida aqui, só dar uma pausa e observar aqui a demonstração, que sempre vai ser igual a A. Beleza? Sempre vai ser igual a A. Então aqui a gente tem um outro exemplo, tá? A gente tem aqui um gráfico que mostra o custo mensal Y em reais para se confeccionar X unidades de camisetas em uma pequena fábrica. Então, para se fabricar 2.000 camisetas, o custo mensal vai ser de R$ 14.800. Já para fabricar 5.000 camisetas, o custo vai ser de R$ 29.800. Tá? Se eu quero saber a taxa média de variação, né, como é que vai ser aqui, qual o custo para se confeccionar 3.000 camisas, né, 3.000 camisetas, só com essas informações. Tá? Como eu tenho dois valores aqui, 2 pontos, eu consigo calcular a taxa média, né, de variação entre esses 2 pontos. Basta fazer a variação do Y sobre a variação do X. Quando a gente faz isso aqui, faz as contas, a gente consegue observar que a taxa média de variação foi de 5, certo? É de 5. Então, aquele nosso coeficiente lá, o nosso coeficiente A é igual a 5, certo? É igual a 5. Tá? Continuando aqui. Como se trata de uma função afim, sabemos que essa taxa é constante, né? Isso a gente já acabou de ver. Isso significa que a cada camiseta produzida, o custo aumenta em R$ 5,00, que é isso que a gente acabou de verificar, que a taxa média de variação é 5. Então, a cada camiseta produzida, o custo vai aumentar em R$ 5,00. Assim, considerando o aumento de 1.000 unidades, a partir da produção de 2.000, que a gente já tem, ó, para 2.000 camisetas, eu já sei que o custo vai ser 14.800. Só que agora, eu quero saber o de 3.000 camisetas. Ou seja, aumentou 1.000 camisetas. Tá? Para cada camiseta que aumenta, não aumenta R$ 5,00? Aumenta R$ 5,00. Portanto, para se aumentar em 1.000 unidades, o preço de custo vai aumentar 5 vezes cada unidade dessa, ou seja, R$ 5.000. Tá? R$ 5.000. E para 2.000 camisetas, nós já sabemos que é 14.800, então o custo para produzir 3.000 camisetas vai ser R$ 19.800, porque é os 14.800 das 2.000 camisetas, mais esse aumento aqui de R$ 5.000 por ter aumentado mais 1.000 unidades, tá certo? Para 1.000 unidades. Agora, para a gente obter a lei da função que relaciona esse y com x, nós podemos utilizar da taxa média de variação da função, como a gente já viu. Né? Nós vimos que a lei, já que é uma função afim, é dada por ax e ax mais b, certo? Nós temos que o a já é 5, que a gente acabou de encontrar aqui pela taxa média de variação. Tá? Ou seja, nós já temos a função dessa forma, y é igual a 5x mais b. Para determinar a lei da função, falta só determinar quem é esse nosso termo independente aqui. Mas como nós temos um ponto, na verdade temos 2 pontos, aqui eu poderia pegar um ou outro, eu encontraria o valor de b. Vamos pegar para o ponto P 2.000, para P igual a 2.000, o y, para x igual a 2.000, o nosso y dá 14.800. Portanto, esse ponto pertence à reta, então satisfaz a minha lei da função, certo? Então, substituindo os valores aqui, tá? Nós encontramos que o B é igual a 4.800, que isso, na verdade, é o que? É o custo fixo da fábrica. É o custo fixo da fábrica. Para se produzir qualquer quantidade de camisetas, a fábrica tem um custo fixo de R$ 4.800. Tá? Portanto, a lei da função que determina esse custo da fábrica é dado por y igual a 5x mais 4.800, que é o preço fixo. Entendido? Esse exemplo utilizando taxa de variação média, tá? Taxa média de variação. Tá certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos que não cabe a gente ver agora, e temos alguns exercícios que nós podemos resolver alguns na nossa aula síncrona, tá? Mas no mais, a nossa aula aqui, a gente precisa ver mesmo o conteúdo e já estamos quase finalizando, faltando ver apenas crescimento e decrescimento, né? Analisar o crescimento da função e depois fazer estudo de sinal, tá certo? Tá. Então, para falarmos de crescimento e decrescimento da função afim, nós devemos primeiro definir o que seria o coeficiente angular, tá? Definir o que seria o coeficiente angular.
Nós já vimos que o gráfico da função, tá, da função afim, ela é uma reta, certo? E o coeficiente de x, que nós indicamos por A, é chamado de coeficiente angular, tá? Ou declividade, tá certo? Então, quando nós temos uma função afim, que é y igual a x mais b, o nosso coeficiente do x, que é indicado por A, vai ser chamado de coeficiente angular, tá? Coeficiente angular. Ele que vai determinar a inclinação da reta, tá? Ele que determina a inclinação da reta, tá? Em relação ao eixo OX, tá certo? Então aqui nós podemos observar dois exemplos, tá? O ângulo alfa da reta com o eixo X. Vou observar o ângulo alfa aqui, é esse, e o ângulo alfa aqui nesse exemplo é esse. Observa que no primeiro exemplo, o ângulo alfa é um valor entre 0 e 90 graus. Já nesse segundo exemplo, o alfa é um valor entre 90 e 180 graus, tá? 90 e 180 graus, tá certo? Bom, vamos considerar uma função definida por f de x igual a x mais b. Nós temos duas possibilidades a ser consideradas. Tá? Vamos considerar o nosso a positivo. Tá? A positivo, ou seja, a maior que zero. Se nós temos x1 menor que x2, tá? Vamos considerar x1 menor que x2. Então, se esse nosso a ele é positivo, se eu multiplicar a por x1 e a por x2, a desigualdade permanece a mesma, tá? Porque o valor é positivo. Então, a vezes x1 é menor que a vezes x2, tá certo? Daí, mesma coisa, como eu vou somar por um número real b os dois lados da igualdade, a desigualdade permanece a mesma. Então, essa expressão aqui é menor que essa, tá? E isso aqui é o meu f de x1, pode observar, é o f de x1, e esse cara aqui é o f de x2. Portanto, o f de x1 é menor que o f de x2 quando nós temos x1 menor que x2. Daí a nossa função é dita crescente. Tá? A nossa função é crescente. Aqui, olhando no gráfico, a interpretação é dessa forma. Tá? x1 é menor que x2. Observa que o x1 está à esquerda do x2. Quando eu calculo o f de x1, eu tenho um valor. E quando eu calculo o f de x2, eu tenho esse outro valor. Como o a é positivo, observa que o f de x2 vai estar acima do f de x1, por isso que a nossa função é crescente. E de maneira análoga, a gente pode fazer essa mesma análise aqui para quando o a é negativo. Só tomando cuidado que quando a gente multiplica essa desigualdade aqui por um número negativo, a desigualdade inverte. Ó. Ela passa a ser dessa forma. Tá? Aqui era menor, aqui passa a ser maior. Portanto, aqui a gente vai ter uma função decrescente. Tá? Então, quem determina se a função é crescente ou decrescente é o nosso coeficiente angular, que é o a. Se o a for positivo, função crescente. Se o a for negativo, função decrescente. Ok? Função decrescente. Beleza, aqui a gente tem uma ideia aqui, um exemplo, tá? Uma função f definida por y igual a 3x menos 1. A gente vai observar a tabela do gráfico, né? Não vou fazer aqui, aqui já tem valores atribuídos para x e a gente encontra os valores de y pela lei da função. A gente pode observar que o x, eu estou aumentando o valor de x. O que é que está acontecendo com o valor de y? Também está aumentando. Por quê? Porque a função é crescente. A gente pode observar que o x, o coeficiente do x aqui, o meu a, é igual a 3. E o 3 é maior que 0, é positivo. Então aqui a gente tem que o a é positivo. Se o a é positivo, a função é crescente. Tá? A função é crescente, então a gente tem aqui o comportamento do gráfico assim, o x aumenta, o y vai aumentando, ok? Lembre-se de que A representa também a taxa média de variação, tá? Então a função é crescente, beleza? Aqui, para um exemplo, quando o x aumenta, o y está diminuindo, função decrescente. A gente pode observar pelo coeficiente. O coeficiente A é negativo, portanto, função decrescente, beleza? Coeficiente linear. Muito importante o coeficiente linear para nos ajudar a construir o gráfico da função. Tá? O termo constante, que é o nosso termo b lá, é chamado de coeficiente linear. Tá? Coeficiente linear da reta. Quando a gente tem x igual a zero, tu observa que sai essa parcela e sobra simplesmente o b. Ou seja, para x igual a zero, sempre o meu y vai ser o b.
Então, eu vou ter sempre o par ordenado 0b. Sempre eu vou ter o par ordenado 0b que pertence ao gráfico da função, 0b. Tá certo? Então, esse b me determina exatamente onde o gráfico corta o eixo do y. Se o b for positivo, o gráfico vai cortar o eixo do y acima da origem. Se o b for negativo, o gráfico da função vai cortar o eixo do y abaixo da origem. Tá? Abaixo da origem. Aqui, nesse caso aqui, como está acima, eu poderia dizer que esse b aqui é positivo tanto nesse exemplo quanto nesse outro aqui. Tá? Mas se tu pegar algum exemplo, por exemplo, esse exemplo B aqui, observa que o gráfico está cortando o eixo do y aqui no menos 1. Então, de cara, tu já sabe que o b da tua função aqui é igual a menos 1. Tá? O b é igual a menos 1. Ok? Porque aqui ele está pedindo, ó, na questão, determine os valores dos coeficientes angulares e lineares. O linear é o b. Pronto, tu olhou para o gráfico, tu já sabe que o b é menos 1. Olhou para o gráfico, tu já sabe que o b aqui é igual a 3. Tá? O b é igual a 3, certo? O b é igual a 3. Agora, para determinar o coeficiente angular, tu tem que saber quem é o a, tá? Tem que saber quem é o a. Mas se tu já sabe quem é o b, tu já sabe o seguinte, né, para o item a. Y vai ser igual a ax mais b, só que o b tu já encontrou. O b tu já encontrou de cara, então mais 3. Tá? Então, tu pode pegar esse outro ponto aqui. Esse ponto aqui tem coordenado o quê? 2 e 0, porque está em cima do eixo x. Tá? O y é igual a 0. Então, quando tu tem x igual a 2, o teu y é igual a 0. Portanto, se tu substituir esses valores aqui na lei da função, tem que valer, porque pertence ao gráfico. Então, quando tu faz isso, tu substitui e encontra o valor de a. Portanto, para y igual a 0, o teu x é igual a 2. Então, vai ficar a vezes 2, que é 2a. Mais 3. Tá? Aí resolve essa equaçãozinha aqui, tu encontra o coeficiente a. Só terminando aqui para resolver, tá? Vai ficar 2a é igual a menos 3, o 3 positivo passou para o outro lado negativo, o 2 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar o a igual a 3 sobre 2. Portanto, na letra A, tu tem o coeficiente angular menos 3 sobre 2 e o coeficiente linear, que é o b, é igual a 3. Aí tu faz a mesma coisa para o item b, tu encontra o coeficiente angular do item B. O linear já está aqui. Tá certo? Aqui mesma coisa. Né? Para cada uma das funções afim, identifica o coeficiente angular e o coeficiente linear. Aí classifica a função em crescente ou decrescente. Lembrando, para classificar a função se é crescente ou decrescente, tu precisa olhar para o coeficiente angular, que é o a. Se o a for positivo, função crescente. Se o a for negativo, função decrescente. Beleza? Continuando. Vamos falar do sinal da função. Tá? Já vimos que estudar o sinal de uma função qualquer, definida por f de x igual a por y igual a f de x, é determinar os valores de x para os quais y é positivo ou y é negativo. É verificar quando o y é positivo ou quando o y é positivo ou negativo. Tá certo? Então, consideremos uma função afim dada por f de x igual a x mais b, e estudemos o seu sinal. Já vimos que a função se anula, ou seja, y é igual a 0, para o x, que é a raiz, olha, a gente já acabou de ver no início, que a função se anula quando o x é igual a menos b sobre a, que é a nossa raiz da função, certo? Então, nós temos dois casos possíveis. Quando a é positivo, ou seja, a função é crescente, e quando a é negativo, a função é decrescente. Beleza? Então, vamos analisar individualmente aqui cada caso desse. Vamos analisar para a função crescente. Para a função crescente, nós temos que a função, em algum momento, vai cortar o eixo do x. E o gráfico da função corta o eixo do x exatamente na nossa raiz da função, certo? Na nossa raiz da função. Então, o gráfico seria essa reta aqui, vai cortar o eixo do x em um ponto onde o x é igual a menos b sobre a, que é quem? A raiz da função, certo? Como no nosso caso nós estamos considerando que a função é crescente, nós sabemos que o gráfico tem esse comportamento aqui, olha, vai subindo. Aproveitando aqui, olha, se a função for decrescente, aqui novamente a gente tem a raiz, que é esse mesmo valor aqui, menos b sobre a, mas como nós estamos considerando uma função decrescente,
o gráfico tem esse comportamento, vai descendo, ó, tá certo? Mas voltando para o primeiro caso da função crescente, beleza? Tu pode observar aqui, analisando simplesmente o gráfico, se o gráfico tem esse comportamento, então, para valores de x maiores que a raiz, tu pode observar que o y sempre vai ser positivo, porque está acima do eixo x. E para valores de x menores que a raiz, o gráfico está abaixo do eixo x, portanto o y é negativo nesse intervalo, para valores de x menores que a raiz. E vai ser positivo para valores de x maiores que a raiz. Esse que é o estudo do sinal. Tá? Esse que é o estudo do sinal. E de maneira análoga, tu pode fazer para a função decrescente, certo? Se ele tem esse comportamento, para valores menores que a raiz, tá? Para valores menores que esse valor aqui, nosso y é positivo. E para valores maiores que x, nosso y é negativo, tá certo? Vamos fazer um exercício resolvido que fica bem interessante de se observar esse estudo do sinal. Fazer o estudo do sinal da função afim definida por y igual a 2x menos 1. Primeiro passo para poder fazer o estudo do sinal é encontrar a raiz da função. Então, o primeiro passo é fazer y igual a zero. Encontrar o valor de x onde eu zero o meu y. Tá? Então, eu tenho que encontrar o x onde o y dá zero. Então, é só pegar a função, que é 2x menos 1, e igualar a zero. Quando eu faço isso, eu encontro que x é igual a meio. Tá? X é igual a meio, que a raiz é meio. Tá? Mas a gente encontrou esse meio igualando o y igual a zero. Aí resolve a equaçãozinha, a gente tem que a raiz é meio, beleza? Então, se eu já olhei aqui, já tenho a raiz, eu posso olhar agora simplesmente para o sinal do meu coeficiente a, tu pode observar que é positivo, portanto a função é crescente. Tá? A função é crescente, passa na raiz da função, a raiz a gente já acabou de encontrar que é meio, então vai cortar o eixo x no x igual a meio e tem esse comportamento. Então, para a direita da raiz, o y é positivo. Para a esquerda da raiz, o y é negativo. Tá certo? O y é negativo. Então, o estudo do sinal é fazer o seguinte, é pegar y vai ser positivo, ou seja, y vai ser positivo se o x for maior que a raiz. Quem é a raiz? 1 sobre 2, que é meio. E o y vai ser negativo, se o x for menor que meio. Tá? E o y vai ser igual a zero se o x for igual a meio. Esse é o estudo do sinal. Dizer quando o y é igual a zero, quando ele é positivo e quando ele é negativo. Tá certo? Vamos pegar um exercício aqui. Tá? Aqui já está resolvido, vamos pegar um exercício aqui. Ó. Em cada caso, estude o sinal da função representada no gráfico. Olha aí, aqui com o gráfico já fica de cara a resposta. Tá? Fazer o estudo do sinal é dizer quando o y é igual a zero, olha, o y vai ser igual a zero se o meu x for igual a quanto? Olha, o y vai ser igual a zero se o meu y vai ser igual a zero se o meu x for igual a menos 1. Tá? Igual a menos 1. E o y vai ser positivo, aqui fica fácil com o gráfico. Olha, o gráfico está para cima do eixo x para valores de x maiores que menos 1. Então, o y vai ser positivo se o x for maior que menos 1. Ok? E esse y vai ser negativo se o x for menor que menos 1. Pronto, isso aqui é o estudo do sinal. Tá? Tu faz isso com esse outro gráfico. Bora fazer um sem analisar o gráfico. Bora fazer um aqui apenas com a função. Tá? Apenas com a função. Para a letra A, vamos resolver aqui. Ó. Primeiro eu tenho que encontrar a raiz. Tá? Então eu tenho que fazer y igual a zero. A raiz para a letra A aqui, ó, que está para a letra A, é pegar a função que é 4x mais 1 e igualar a zero. Resolvendo essa equação, nós temos que x é igual a menos 1 sobre 4. É só tu resolver isso daqui, vai dar menos 1 sobre 4. Portanto, o x que zera a minha função, que é a raiz da função, é menos 1 sobre 4. Tá certo? Então, daqui tu já tem o seguinte, que o gráfico da tua função vai cortar
deixa eu só tentar fazer direitinho aqui, o gráfico da tua função vai cortar o eixo x no ponto de abscissa igual a menos 1 sobre 4. Observa outro detalhe. O coeficiente A aqui é positivo, portanto, a função é crescente. Se a função é crescente, tá? Se a função é crescente, o gráfico tem esse comportamento. Tá? O gráfico tem esse comportamento. Só observa aqui, não cortou certinho, porque deu uma errada aqui, não. Mas aqui, ó, como se estivesse cortando o ponto aqui no menos 1 sobre 4. Ok? Então, observa aqui, ó, para cá é positivo e para cá é negativo. Certo? Para cá é positivo, para cá é negativo. Portanto, como é que fica o estudo do sinal? Ó, y, o estudo do sinal é isso aqui. Esse daqui foi o rascunho para vocês escreverem o estudo do sinal. O y vai ser igual a zero se o meu x for igual a quanto? A menos 1 sobre 4. O meu y vai ser positivo se o x for o quê? Maior que menos 1 sobre 4. Maior que menos 1 sobre 4. E o y vai ser negativo se o meu x for menor que menos 1 sobre 4. Isso aqui é o estudo do sinal. Se eu pedir o estudo do sinal, tu tem que escrever essas 3 sentenças aqui. Dizer quando o x é igual a zero, quando o y é igual a zero, quando ele é positivo e quando ele é negativo. Tá? Esse é o estudo do sinal. Mesma coisa para cada um desses itens. Né? Tentem resolver aí, tá? Para treinar. Ok? A inequação, basicamente, é fazer o estudo do sinal. Tá? Então, quando eu quero resolver uma inequação, sempre tu vai ter uma função desse tipo aqui, ó. Onde no lugar da igualdade, tu vai ter uma desigualdade. Então, resolver uma inequação é resolver normalmente aqui a função e fazer o estudo do sinal. Tá? Fazer o estudo do sinal. Tu vai ver onde a função zera, aí tu vai ver aqui, tomando cuidado com aquela ideia que a gente estava falando de intervalos. Se aqui, nessa desigualdade, não tem o sinal de igual, observa que no final aqui a resposta tem que ficar, ó, bolinha aberta. Tá? Se eu tivesse o sinal de igual aqui, seria o quê? Bolinha fechada. Então, resolver essa inequação é fazer o estudo do sinal, aí tu sabe onde essa função, se fosse uma função aqui, né? Aqui eu estou querendo uma função, né? Onde eu vou ter os valores maiores que zero. Ou seja, o que me interessa é fazer o estudo do sinal para uma função f de x, tal que a minha função vai ser 2x mais 3. E resolver a inequação, que ele está pedindo essa inequação, eu quero os valores para essa expressão aqui que são positivos. Tá? Que são positivos. Então, tenho que fazer o estudo do sinal dessa função. Aí, fazer o estudo do sinal é verificar quando ela é igual a zero, quando ela é positiva, quando ela é negativa. Como a inequação é para resolver, eu quero encontrar os valores de x que são maiores que zero, que me dá essa expressão maior que zero, então, o que vai me servir é o intervalo positivo. Então, encontrei a raiz, essa aqui, menos 3 sobre 2. Resolvendo isso daqui, tá? Menos 3 sobre 2. Como a função é crescente, olha, o y é positivo, tem esse comportamento. Então, para valores de x maiores que menos 3 sobre 2, a função é positiva. Para valores de x menores que menos 3 sobre 2, a função é negativa. Mas como a inequação eu quero valores positivos, então o que me interessa aqui são os valores de x maiores que menos 3 sobre 2. Só maiores, não igual, porque a função não tem, aqui a inequação não tem o sinal de igual, então bolinha aberta. Então a solução para essa equação aqui fica assim, olha, a solução fica o intervalo que vai do menos 3 sobre 2 aberto, olha o colchete como fica, até o mais infinito. Até o mais infinito. Aí pode colocar aberto aqui assim. Seria esse aqui o conjunto de solução dessa inequação. Tá certo? Dessa inequação. Aqui eu coloquei nessa forma aqui, mas poderia colocar dessa forma. São todos os x pertencentes aos reais, tal que os x são os x que são maiores que menos 3 sobre 2. Entendido? Então, a inequação é basicamente fazer o estudo do sinal e verificar qual o valor que tu quer. Se tu quer os valores positivos, negativos ou iguais a zero. Tá? Com exercício também a gente dá uma fixada nessas ideias. Tá certo? Temos alguns exercícios resolvidos, pode dar uma olhada aqui. Tá? Observa que aqui nós temos inequações simultâneas.
Quando a gente faz inequações simultâneas, a gente tem que resolver uma de cada vez e depois fazer a interseção. Isso a gente já trabalhou com intervalos, tá? E o resultado da interseção vai me dar minha solução, ok? Só dar um pause e tentar analisar direitinho isso daqui, isso a gente já fez com intervalos, tá? Então, só dar uma treinada. Aqui temos alguns outros exercícios para treinar inequação, tá? Podem dar um pause e tentar resolver algumas dessas aí. Se tiver alguma dúvida, fala no nosso encontro assíncrono, né? Desculpa, assíncrono, aí a gente tira essas dúvidas. Beleza? Então, pessoal, a aula de função afim a gente termina aqui, tá? Na próxima aula nós vamos ver função quadrática, tá? Nós vamos estudar a função quadrática, que vamos ver a função polinomial do segundo grau, que são as parábolas, tá? Que é o nosso capítulo 5, ok? Então a aula de hoje de função afim termina aqui e encontro vocês na próxima aula sobre funções quadráticas, ok? Muito obrigado pela presença de todos aí, quem assistiu o vídeo até aqui, ok? Então até a próxima e obrigado.